Gente, acredite e jura que o eclipse prova que a Terra é plana. As redes sociais foram bombardeadas por defensores dessa ideia. Guga, não dá para acreditar em qualquer coisa definitivamente. Absurdas, que nesse caso nem tem tanto problema. A gente chama de maluco, a gente chama de maluco, a gente chama de maluco, não afeta tanto a nossa vida. Tem um grupo crescente de malucos, que acha que a Terra é plana, que a Terra é plana. Eles têm 1000 teorias para explicar por que você vai navegar e não vai cair para fora desse prato. Tá vendo as imagens aí de um dos malucos que tem essa teoria de que a Terra é plana. Tem vários grupos nas redes sociais sobre as pessoas que acreditam nisso. Eles inventam teorias científicas que não existem, mentem, sabe-se lá de onde eles tiram tantas informações, inventam, dizem que o Sol não está tão distante da Terra, dizem que o Sol não está tão distante da Terra, chega até ser cômico. Os terraplanistas, como são conhecidos, o Flat Earthers, que são essas pessoas que acreditam que a Terra é plana, é só mais um movimento dos dias de hoje. Que é assustador. É um mundo de mentira, de malucos que assusta. Muito assim, que para uma pessoa séria que foi à escola acreditar que a Terra é plana, ter movimentos, páginas nas redes sociais, comentários no site da NASA, desses malucos que entram lá para... É algo que realmente me chocou muito, especialmente vendo os vídeos. E ontem também tem muita gente que acha, além dos terraplanistas que acham que o eclipse provou a teoria deles, tem mentens. Há um outro grupo que acha que o eclipse foi uma montagem da NASA, que na verdade não ocorreu o eclipse, foram enganados. O que eu vi ontem teria sido uma montagem da NASA, uma fantástica montagem, sabe-se lá quanto eles teriam gasto. Está vendo as imagens. É um mundo assustador, viu, Sérgio? Só de saber que existe uma pessoa que acreditasse que a Terra é plana já me assustaria. Saber que tem um movimento nos Estados Unidos com vídeos nas redes sociais, com grupos de discussão, com uma associação dos Flat Earthers Society, Sociedade da Terra Plana, que acredita nisso, é para morrer de medo. Definitivamente não vale aquela máxima de uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. Porque mentira se propaga aí numa rapidez, uma quantidade de compartilhamentos, de comentários. O eclipse solar de ontem prova que a Terra é plana. Das sombras. O Sol está tão distante que seus raios ficam paralelos quando atingem a Terra. Eratóstenes se perguntou como podia, no mesmo instante, uma vareta em Siene não projetar sombra e uma vareta em Alexandria, 800 quilômetros ao norte, projetar uma sombra diferente. Aqui está um mapa do Egito Antigo. Eu inseri 2 varetas ou obeliscos, um aqui em Alexandria e um aqui em Siene. Se em um certo instante cada vareta não projetar sombra alguma, isso é perfeitamente fácil de entender se a Terra for plana. Se a sombra em Siene tem um certo comprimento e a sombra em Alexandria tem o mesmo comprimento, isso também faz sentido em uma Terra plana. Mas como pode ser, perguntou Eratóstenes, que no mesmo instante não haja sombra em Siene e haja uma sombra muito substancial em Alexandria? A única resposta era que a superfície da Terra é curva. Não só isso, mas quanto maior a curva, maior a diferença nos comprimentos das sombras. O Sol está tão distante que seus raios ficam paralelos quando atingem a Terra. Varetas em ângulos diferentes para os raios de Sol vão projetar sombras de comprimentos diferentes. Para a diferença observada nos comprimentos das sombras, a distância entre Alexandria e Siene tinha que ser de 7 graus ao longo da superfície da Terra. Com isso, eu quero dizer... Se os raios solares são paralelos, a sombra também é, principalmente no vácuo, onde se torna completamente escura.
totalmente preta devido à ausência das partículas de oxigênio e outros gases que não estão presentes no vácuo. Lá, a falta de uma atmosfera faz com que as sombras sejam bem mais escuras que as da Terra. Um exemplo são as crateras da Lua. As fases da Lua refere-se à mudança aparente da porção visível iluminada do satélite devido à sua variação da posição em relação à Terra e o Sol. O ciclo completo, denominado lunação, leva pouco mais de 29 dias para se completar, período no qual a Lua passa da fase nova, quando a sua porção iluminada visível passa a aumentar gradualmente até que 2 semanas depois ocorra a Lua cheia, e cerca de 2 semanas seguintes volta a diminuir e o satélite entra novamente na fase nova. O ciclo de 360 graus da Lua em volta da Terra dura cerca de 27,3 dias, ou seja, 360 dividido por 27,3 igual a 13,18 graus por dia. Dividido por 24, temos 0,54 graus por hora. Observamos aqui da Terra a Lua indo de leste para oeste, efeito esse causado principalmente pela rotação da Terra. A Terra gira 360 graus em um dia, ou seja, 360 dividido por 24 igual 15 graus por hora. Então, 15 dividido por 0,54 igual a 27,77. Isso significa que a velocidade de eixo da Terra é 27,77 vezes mais rápida que a velocidade de eixo translativo da Lua em volta da Terra, ok? A velocidade da roda é diretamente proporcional à velocidade do eixo. Tanto a Terra como a Lua possuem respectivamente círculo com 6.000 km de raio, com velocidade de 1.600 km por hora na linha do Equador, e círculo de translação com raio de 384.000 km, com velocidade de 3.700 km por hora. Para efeito de qualquer análise, considera-se velocidade de eixos e não de circunferências. Não importa o tamanho do raio, toda a roda gira de acordo com a velocidade de eixo. Para sabermos a velocidade que a Lua deveria estar, a mesma velocidade de eixo da Terra, utilizamos uma regra de 3 simples. Temos a Terra com 6.000 km de raio e velocidade de 1.660 km por hora. Então, 384.000 km de raio do giro de translação lunar será igual a x velocidade. Fazendo a conta, temos que x é igual a 106.240 km por hora. Outro cálculo mais simples, também podemos multiplicar 3.700 km vezes 27,77, que é igual a 102.490 km por hora. Ou seja, essa seria a velocidade aproximada da Lua se a mesma tivesse a mesma velocidade de eixo da Terra. Se isso fosse assim, a Lua estaria sincronizada com o mesmo lado da Terra. A única maneira de reproduzir o eclipse solar no modelo heliocêntrico é acelerar 28 vezes mais a Lua. Sabendo que a Lua gira 0,54 graus por hora e a Terra 15 graus hora, temos um princípio chamado velocidade angular. Também podemos reduzir a velocidade da Terra em 29 vezes, por exemplo, deixando-a com velocidade angular inferior. É dessa forma que esses gráficos fraudulentos conseguem reproduzir o eclipse. 1.660 km por hora dividido por 29 igual a 57 km. É só assim que esse eclipse está acontecendo aqui nesse gráfico. O eclipse percorreu 4.000 km de terras americanas em 1 hora e 33 minutos, com tempo total de 6 horas e 13.000 km de percurso. Convertendo em graus, a Terra girou 90 graus e a Lua apenas 3,2 graus. Mas nessa simulação, a Lua e a Terra estão milagrosamente quase sincronizados. Subtraindo-se os números, temos 86,8 graus de rotação da Terra durante o evento a mais em relação à Lua. As sombras no vácuo não possuem essa aberração de umbra e penumbra inventada pela NASA, pois a fonte de iluminação é única e está a 150 milhões de quilômetros. Segundo Eratóstenes, o Sol está tão longe que seus raios, ao chegarem na Terra, são paralelos. E agora a NASA contradiz o experimento dele, mostrando esse lixo CGI. Francamente,
Se a Lua possui diâmetro de 3.400 km e os raios do Sol são paralelos, a sombra do eclipse provocaria uma escuridão total na América do Norte e Central por quase 2 horas. Portanto, é conclusivo que o eclipse solar refuta definitivamente o modelo globo heliocêntrico. Depois de dias ainda ninguém conseguiu fazer uma reprodução fiel do eclipse obedecendo todos os padrões de velocidades das órbitas. Mas novamente vamos reproduzir o eclipse, só que dessa vez vamos usar o gráfico da própria NASA para a reprodução. Perceba que esse gráfico é terraplanista, pois na verdade aqui a Terra está parada e a Lua está se movendo. E o terceiro elemento, o Sol, está passando tão perto e mais rápido que a Lua que projeta esse ângulo de sombras sobre a Terra. Reproduzindo o eclipse no extinto heliocentrismo, temos esse movimento com os 3 elementos do eclipse alinhados, sendo observados, cronometrados, e movimento da Lua de leste para oeste, com sombra no mesmo sentido. E 3 perguntas sem respostas. Primeiro, como a sombra da Lua percorre o caminho de arco em 6 horas de eclipse? 2. Como a sombra de um corpo com diâmetro de 3.400 km projeta sombra de 110 km na Terra com uma única fonte de iluminação a 150 milhões de quilômetros no vácuo? 3. Como a sombra vai de oeste para leste no modelo heliocêntrico sem alterar a velocidade angular dos corpos? Graças a Deus que nós temos a resposta. Dentro dos princípios científicos de observação empírica, mensurável e reproduzível, no modelo de Terra plana, conseguimos reproduzir observando os 3 elementos do eclipse, cronometrados e com várias mensurações. Sol mais rápido que a Lua, sombra indo de oeste para leste, caminho da sombra em formato de arco, cheque mate mais uma vez no globo. Sol e Lua estão a aproximadamente 5.000 km de altura. Sol ultrapassando por cima da Lua projeta sua sombra na Terra. Dadas as devidas proporções da perspectiva, as sombras tomam forma maior que os objetos, quando esses estão muito próximos à fonte de luz. A Lua tem aproximadamente 50 km de diâmetro, porém, como passou muito próximo à fonte de luz, sua sombra foi aumentada em mais de 100%. Para provar que o Sol está abaixo e que os ângulos das sombras provam que a Terra é plana, veja esse experimento. Site de lançamento do ensino médio de Derry. Havia uma lente GoPro sendo usada. Eu fiz o meu melhor para remover essa distorção. Filmagem distorcida não é minha. A qualidade da imagem sofre por causa da ferramenta de remoção de distorção. Desculpe.
Eu escolhi esta filmagem por seus raios crepusculares, pontos úmidos da nuvem e cobertura de nuvem irregular em alta altitude. Raios crepusculares, quilômetros de largura. Ponto de acesso da nuvem e reflexão aérea. Agora eu quero que você perceba as nuvens e suas sombras. Observe como as nuvens são lançadas para fora em um padrão de divergências circulares, longe da fonte de luz. Sombras à esquerda das nuvens. Observe onde cada sombra está em relação à sua própria nuvem. A partir de 150 milhões de quilômetros de distância, os raios do Sol estão batendo no nosso plano com raios de luz paralelos. Raios paralelos devem criar sombras paralelas. Sombras diretamente abaixo, que deixa a refração. Uma vez que refração é apenas uma palavra franca para dobra. De que maneira deve dobrar? A dita ótica, a luz atingindo uma lente esférica, como a nossa atmosfera, deve convergir os raios e não divergi-los, sombras à direita da nuvem. A atmosfera terrestre. A luz refratária que atinge uma esfera deve convergir para dentro e não divergir para fora. Então, neste vídeo, eu só tenho duas perguntas. Pergunta 1. Se o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância e atingindo a Terra com raios paralelos, por que ele está lançando sombras divergentes? Pergunta 2. Se o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância e sua luz está sendo refratada pela atmosfera terrestre, por que ele está lançando sombras divergentes? Os raios crepusculares, os hotspots da nuvem e as sombras divergentes. Todos os raios estão apontando para o Sol. Sol a 150 milhões de quilômetros ou Sol a poucos milhares de quilômetros de altura. Em sua época, Erastótenes não tinha um balão de alta altitude com uma câmera. Talvez seja por isso que ele estava redondamente enganado. Supondo que o Sol esteja muito longe e seus raios cheguem à Terra paralelos, será que a lente atmosférica não comprometeria muito a inclinação das sombras
afetando drasticamente os cálculos de Aristóteles? O que há de errado com essa imagem? Os ângulos das sombras revelam de forma irrefutável que o Sol está muito perto e é pequeno. O balão está a 34 km de altura. De acordo com o cálculo de distância do horizonte, a filmagem está focando o mesmo a 659 km de distância. E se considerarmos essa altura sobre um plano, temos muito mais de 800 km. Ou seja, aqui está algo muito similar ao experimento de Aristóteles, porém com resultado esmagador a favor de uma Terra plana. Significado de maluco: quem perdeu o juízo ou não tem noção lógica da realidade. Será que o terraplanista é mesmo maluco?